Meus irmãos, graça e paz, a paz do Senhor Jesus Cristo na sua vida, na sua casa, na sua família, que essa semana possa ser uma semana de grandes bênçãos, grandes vitórias para você e para toda a sua casa. A nossa alegria reside no fato de estarmos adentrando na sua casa por meio da IPP-TV, nesse programa de vida devocional, onde costumeiramente temos compartilhado a palavra de Deus, onde costumeiramente temos trazido uma palavra do coração do Senhor ao seu coração para o seu crescimento e sua vida espiritual. Vamos fazer mais um programa nessa manhã e eu gostaria de te convidar para que você aí na sua casa possa estar conosco, colocando o seu pedido, colocando a sua intercessão. E naturalmente ao final da palavra nós iremos orar juntos. Amém? Vamos fazer uma palavra, vamos proferir uma palavra de oração e começar esse programa em nome de Jesus. Bondoso Deus e eterno Pai, nós te louvamos, nós te exaltamos e bendizemos o teu santo nome. Muito obrigado, meu Senhor, porque essa manhã é uma manhã muito abençoada, onde temos compreendido, Pai, as belezas do teu reino, o propósito do Senhor nas nossas vidas, nas nossas casas, e temos sido alimentados pela tua preciosa palavra. Que nessa manhã o Senhor continue falando conosco, edificando, ensinando e exortando por meio da tua palavra, fazendo-nos crescer na tua presença, Pai. Queremos ser plenos do teu Espírito Santo, queremos, ó Deus, caminhar com o Senhor. Por isso, ó Pai, eu peço que o Senhor vá de encontro a este meu querido, essa minha querida que agora nos assiste, e que o Senhor possa estar falando ao coração de cada um para a honra e glória do teu santo nome. Em nome de Jesus, amém. Amém? Meus irmãos, o texto que nós vamos ler hoje, nessa manhã, se encontra em Eclesiastes, capítulo de número 12, e vamos ler apenas 3 versículos. Vamos ler o versículo de número 1, do capítulo 12, o versículo 13 e o 14. Então, Eclesiastes, capítulo de número 12, versículos 1, 13 e 14. Graças a Deus, glória a Deus por essa rica oportunidade de estarmos aqui, crendo na direção e no caminhar com Deus para que possamos assim estar sendo edificados pela sua palavra. Eclesiastes, capítulo de número 12. O texto, que nós vamos ler tem como... E o título da nossa devocional nessa manhã está justamente amparado no título Conselhos Finais para os Jovens. Conselhos para os jovens. Há aqui conselhos especiais e profundos da parte de Deus ao seu coração por meio da vida de Salomão. Então esses conselhos, eles naturalmente serão necessários para a sua vida, principalmente para você, jovem. Olha o que a palavra do Senhor nos diz. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que cheguem os dias difíceis e se aproximem os dias da velhice, em que dirás, não tenho mais satisfação em meus dias. Versículo 13. Agora que já se sabe disso tudo, eis aqui a conclusão que chegamos. Ama reverentemente a Deus e obedece os seus mandamentos, porquanto foi para isto que fomos criados. Porque Deus conduzirá a juízo tudo quanto foi realizado e até mesmo o que está escondido, quer seja bem, quer seja mal. Esse texto, esse título que tem conselhos aos jovens, e aqui eu não me refiro tão somente a um jovem, vamos assim dizer, de idade, mas aquele que se sente jovem, porque jovem não necessariamente compreende uma faixa etária, mas jovem também é uma pessoa que se sente jovem, está uma pessoa que tem a alma jovem, um vigor físico. Esses conselhos são muito interessantes e muito aplicáveis nos dias de hoje. Quem fez eles, quem descreveu-os, naturalmente foi Salomão.
Salomão foi filho do rei Davi, né, da linhagem de Judá. É interessante que Salomão, ele tem como seu bojo a sua palavra, né, Salomão, ela em hebraico tem como origem pacífico. E notabilizou pela grande sabedoria, pela riqueza e pela prosperidade abundante. Todos conhecem a história de Salomão. Salomão foi aquele filho em que teve a incumbência de fazer a realização do sonho que seu pai gostaria de ter feito, Davi, de construir um templo para Deus. Porém, não foi dada essa oportunidade a Salomão, porque o Senhor disse na sua palavra que as mãos de Davi, por ele ser um exímio guerreiro, estavam em demasiado sangue por causa das suas lutas, guerras que ele travou. Naturalmente, aquele sonho de Davi foi repousado sobre a vida de Salomão, de construir o templo. Davi, nos seus dias finais, ou no seu período final, tentou juntar tudo aquilo que estava sendo pretendido para a construção do templo, separou todo o material e falou assim: meu filho, é com você, porque assim foi determinado por Deus que você fizesse e tivesse essa missão. O reinado de Salomão praticamente não teve grandes guerras, foi muito pacífico. Ele construiu o templo, e é tão interessante que um dos primeiros elementos que destacamos a Salomão com Deus foi justamente quando diz na palavra do Senhor que Deus disse para Salomão: olha, Salomão, pede o que quiseres que eu lhe darei. Salomão naturalmente poderia, mesmo sendo uma pessoa muito próspera, ele poderia pedir qualquer coisa de riqueza material, física, naquela época. Mas a palavra de Deus diz que ele foi talvez de maior ou de grande valor para um ser humano, que é a sabedoria. E a palavra do Senhor diz que a própria rainha de Sabá, por ouvir falar de tamanha sabedoria, ela veio confirmar pessoalmente, né? A palavra do Senhor diz que ela saiu das suas terras e encontrou-se com Salomão porque gostaria de identificar pessoalmente aquela sabedoria que era já muito conhecida por todo o reinado e por todo o mundo. Outros pontos importantes na vida de Salomão é porque Salomão ele pode ser descrito em 3 fases na sua vida: Cantares, Provérbios e Eclesiastes. Todos conhecem a história de Salomão. No livro de Cantares, Salomão pode ser descrito talvez como aquele jovem apaixonado. A palavra do Senhor diz que ele teve 700 esposas e 300 concubinas. O livro de Cantares é um livro poético porque mostra exatamente a forma harmoniosa e a forma romântica que Salomão descreve todo aquele encanto com as mulheres pelo qual ele se envolvia, dado esse harém muito grande que ele tinha, né? A palavra do Senhor diz que no livro de Cantares tem aquele versículo muito clássico que é utilizado hoje em lances matrimoniais, que é o seguinte: as muitas águas não poderiam apagar esse amor, e muito menos os rios afogá-los, né, que está em Cânticos, capítulo de número 8, versículo de número 7. Salomão, talvez, ele começa a sua caminhada reproduzindo toda a sua necessidade em estar envolto de mulheres, a sua virilidade, a sua jovialidade, tudo aquilo estava muito em evidência. Ele propôs naquele momento se envolver-se profundamente com aquela quantidade muito grande de mulheres, sejam de esposas, sejam de concubinas. É interessante que no livro de Cantares, Salomão descreve claramente a natureza e a beleza desse relacionamento entre um homem e uma mulher. E não obstante, ele também denota com muita clareza o corpo de uma mulher dentre aquela forma dele dizer: desfrute da sua mulher, desfrute daquilo que você tem. Então ele foi muito dado nesse primeiro momento da sua vida a esse enlace matrimonial que ele tinha, né? Esse casamento que ele tinha aí com
700 esposas e 300 concubinas. É interessante que esse cântico apresenta, de forma geral, a dignidade do amor no casamento. É muito interessante que o livro de Cantares, como todos conhecem, ele apresenta justamente essa beleza em produzir a relação de um homem e de uma mulher de forma muito clara. E, como tudo na vida, cumprimos uma linhagem de crescimento, de maturidade, de evolução. O livro de Provérbios, ele mostra exatamente o mesmo Salomão, porém, não mais jovem, mas um pouco mais adulto e amadurecido. A palavra do Senhor nos fala que ele deixa de pensar apenas com o coração e começa a usar mais a razão, a razoabilidade. É interessante que a racionalidade de Provérbios é tão evidente que Provérbios ele produz ensinamentos tão clássicos e tão profundos, tanto para aquela época quanto para os dias de hoje. Vamos a alguns exemplos. O livro de Provérbios ele diz claramente que os simples eles devem ser muito prudentes, que os jovens devem ser mais inteligentes e principalmente ajuizados. Ele fala que os sábios eles possam aumentar a sua sabedoria. O livro de Provérbios é um livro em que ele denota claramente a necessidade de que os jovens possam estar amadurecidos frente aos problemas e às adversidades que a vida oferece. Por exemplo, o sábio é aquele que verdadeiramente obedece a Deus. Por exemplo, no capítulo de número 3, fala o seguinte, versículo 1, Filho meu, não te esqueças das minhas ordenanças, mas permita que o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles darão vida muitos anos e te concederão prosperidade e paz. Aqui já não existe mais um Salomão tão desejado, aquela carnalidade entre os seus amores, as suas esposas, as suas concubinas. Aqui já é um Salomão mais amadurecido, em que ele fala muito claramente o seguinte, não seja sábio aos seus próprios olhos, porém, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Salomão agora já começa a descrever o seguinte, olha, eu vivi algumas questões e eu estou um pouco mais amadurecido na minha caminhada e eu gostaria de compartilhar. Por exemplo, o livro de Salomão fala, sempre que possível, não deixe de cooperar com as pessoas. Quando deitares e repousarás, terás um sono tranquilo se temeres ao Senhor. Olha o tipo de conselho da mesma pessoa, mas um pouco mais amadurecida. Ele fala, guarda o teu coração e a verdadeira sabedoria e o bom senso. Essa sabedoria também perpassa pelo seguinte conselho, afasta para longe da tua boca as palavras perversas. Não permita que os teus lábios pronunciem qualquer tipo de mentira. Todos esses ensinamentos estão nos primeiros capítulos do livro de Provérbios. Mais um pouco. Jamais acuses ou demandes com alguém sem razão, especialmente se essa pessoa não te fez nenhum mal. Salomão está dando conselhos para mim e para você, meu querido irmão e irmã, como viver bem, como viver com dignidade, como viver com sabedoria. O interessante é que o livro de Salomão chega o seguinte, olha, quando existir uma discussão de terceiros, não entre nessa discussão se você não for chamado. Porque se você entrar nessa discussão, é a mesma comparação de você tirar um osso da boca de um cão raivoso. Tamanho o risco, tamanho a falta de necessidade que você tem de ficar colocando a mão em situações alheias. Salomão, ele resume muito claramente esse livro de Provérbios em algumas características. A sabedoria está intimamente vinculada ao temor ao Senhor. Estou falando agora aqui não só para jovens, estou falando aqui não somente para pessoas de meia idade, ou para crianças, ou para adultos já em maturidade. Estou falando aquilo que Salomão disse nos conselhos de maturidade dele, ou seja, a sabedoria que você procura não está em livros seculares. A sabedoria que você procura, ela não está tão somente em você produzir conhecimento acadêmico literário. A verdadeira sabedoria está exatamente em temer a Deus sobre todas as coisas. Segundo, o conselho do livro de Salomão,
ele exatamente reflete conselhos de um pai piedoso para pessoas necessitadas, ou para jovens necessitados, ou para adultos necessitados. É tão interessante que um conselho de um pai piedoso para o seu filho, que tanto assim necessita. Filho meu, ouça essas palavras. Teme ao Senhor sobre todas as coisas, aparta-te do mal, coloque tranca aos teus lábios. Filho meu, dedica grande consideração em conhecer a sabedoria. Filho meu, não deixe com que os teus olhos sejam inundados pela perversidade. Não deixe que o coração ou teu coração seja inflamado pela meretriz ou prostituta. Porque o caminho que essa mulher, essa meretriz o levará, é caminhos de morte, é de abismo. Não deixe que palavras pseudo-doces venham encantar o seu coração, porque essas palavras inflamadas, muitas vezes de morte, de destruição, acabarão com a sua vida. Imagine um pai no seu mais profundo âmago da sua alma, querendo ensinar o seu filho a ter caminhos, a ter propósitos, a ter direção, a ter uma claridade muito forte a respeito de toda a realidade que o mundo oferece, mas de uma forma amorosa, piedosa e cristocêntrica. É um livro prático de relacionamento e comportamento. Você, meu irmão e minha irmã, eu te garanto que se você não teve a oportunidade ainda de ler o livro de Provérbios, você vai encontrar riquezas, pérolas, diamantes profundos nesse livro, porque é um livro que traz naturalmente uma praticidade de um pai querendo ajudar um filho na sua caminhada. O temor do Senhor consiste em odiar o mal, rejeitar o orgulho, a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Então aqui existe um pai piedoso que está incessantemente indo atrás do seu filho, buscando o seu filho para dizer o seguinte: filho, você precisa entender os conselhos do seu pai para que você vá bem, porque a maior sabedoria está exatamente em seguir os mandamentos e, acima de tudo, temer ao Deus Todo-Poderoso. Família como uma forma de preservação é um retrato formal de que, se você obedecer exatamente os conselhos que Salomão aqui passa, você será bem-aventurado. Olha, interessante, meus irmãos, que, por exemplo, quando você analisa esses conselhos, toda pessoa, olha, interessante, que entende o temor do Senhor, conhece a chave da sabedoria e o verdadeiro sentido do conhecimento. O ódio provoca contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Salomão está falando para mim e para você o seguinte: a palavra do Senhor está nos ensinando que todas as vezes que você for provocado por meio de contendas, provocado por meio de dissensões, você precisa encobrir todo esse mar de ódio por meio do amor. A palavra do Senhor continua nos falando que a bênção do Senhor, ela produz riqueza e não produz sofrimento. A palavra do Senhor nos diz ainda em Provérbios que os justos abençoam a cidade por meio das bênçãos que recebem, mas a boca do perverso só produz destruição. Estamos tendo, meus irmãos, minhas irmãs, nos dias de hoje, um certo impacto pelo que esse pós-modernismo tem informado, tem apresentado, que se não for a palavra do Senhor exatamente com a sua riqueza de detalhes, como sobreviveremos? A resposta branda, no capítulo 15 de Provérbios, fala que desvia o furor. Todas as vezes que você for colidido com uma resposta ácida, áspera, dura, a resposta branda, suave, a resposta sábia, vai eliminar todo tipo de contenda. Bem-aventurado aquele que trata os necessitados com generosidade, com bondade. As pessoas que mantêm a calma são claramente pessoas sábias.
Onde não existem conselhos, fracassam os bons planos, mas com a cooperação de muitos conselheiros há grande êxito. Eu estou aqui apenas, com muita humildade, pensando algumas passagens para você, meu amado, meu querido irmão, entender o verdadeiro significado dessa sabedoria. É tão interessante que nesse contexto todo de sabedoria que Salomão fala, ele está no auge da sua maturidade, ele está no auge da sua fase adulta, madura. E é interessante que Salomão, ele, como todos e novamente no crescimento da vida, ele produz vários aspectos. O primeiro é a sua jovialidade, a sua virilidade. Agora, no livro de Provérbios, a sua fase, muitas vezes, madura, onde que ele repensa muitas coisas que ele tem feito e produz ensinamentos para o futuro. E como todos sabem, ele chega à sua fase de velhice, idade mais avançada, que é o livro de Eclesiastes. Em Eclesiastes todos começam, né? Eclesiastes é tão interessante que a palavra do Senhor nos diz que ele começa assim: vaidade, vaidade, eis que tudo é vaidade. Ou seja, ele começa dizendo que o muito procurar, o muito ajuntar, o muito produzir, traz tão somente enfado e cansaço. É interessante que Salomão já é um ancião, e esse livro, no fim da vida desse referido autor, ele apresenta algumas reflexões negativas a respeito de as pessoas buscarem ajuntar tão somente coisas terrenas e esquecer do quê? Das coisas celestiais, das coisas do alto do reino de Deus. A felicidade está exatamente em buscar viver uma vida digna, reta, perante aos olhos do Senhor, e buscar a sabedoria de Deus para o exercício da sua atividade aqui nessa terra. É tão interessante que tudo que o mortal poderia ter, Salomão teve. Ele teve tudo que os olhos de Salomão desejaram, ele teve. Seja no começo da sua vida em cantares com mulheres em quantidade de centenas, riqueza em quantidade exorbitante. Tudo que ele poderia produzir, ele teve. Mas no final da vida, ele começa a tecer algumas palavras que nos trazem algumas reflexões. Eclesiastes capítulo 3, também muito conhecido pelos irmãos. Há um tempo para todas as coisas. Tempo de plantar, tempo de colher, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de arrancar, tempo de plantar. Tempo de ajuntar, tempo de esparramar. Existem vários conselhos, porque na nossa vida tudo existe um tempo. O grande desafio é que nós não queremos conhecer esse tempo. O grande desafio é muitas vezes que não queremos acertar alguns tempos na nossa vida. Mas Salomão diz, existe um tempo para todas as coisas. E que proveito você tiraria de cada um desses tempos? Como que você tem aproveitado o seu tempo com a sua família? Como você tem aproveitado o seu tempo no relacionamento com Deus? Como você tem aproveitado o seu tempo na comunhão com aquelas pessoas que são muito especiais para você? Se tem uma coisa, talvez, que o homem não consegue, e nem com toda a racionalidade, é fazer o tempo voltar atrás. Pergunte para aquelas pessoas já com idade avançada, o que talvez elas se arrependem ou elas poderiam fazer diferente na vida. Elas fatalmente diriam para você, eu queria ter mais tempo de amar mais os meus familiares. Eu queria ter tempo mais de gastar tempo com a minha esposa. Eu queria ter mais tempo de gastar com os meus filhos, vê-los crescer tão rapidamente, não ter tempo de me debruçar e estar com eles. Como você tem gastado o seu tempo? Como você tem gastado os seus dias? Como você tem gastado a sua energia? Como você tem gastado a sua força? Se a sua vida resume-se apenas a essas coisas aqui, pobre de você é. Porque a Bíblia diz isso. Se a nossa esperança ela está tão somente nessas coisas terrenas, miserável nós somos. Mas se a sua vida tem sido em gastar tempo, em conhecer a Deus, em conhecer os planos de Deus, em conhecer a vontade de Deus, em conhecer os propósitos de Deus na sua vida e, concomitantemente, desfrutar daquilo que Deus tem te dado com relação à família, certamente você será bem-aventurado, certamente você será bem-sucedido no seu propósito. É tão interessante que, nesse âmbito final, um vazio, uma desilusão muito grande paira sobre o coração de
de Salomão, porque ele começa a falar vaidade, vaidade, no livro de Eclesiastes, eis que tudo é vaidade. Ou seja, ele fala o seguinte, de tudo que eu vivi, de tudo que eu tive, de tudo que eu conheci, usufruí, tomei para mim, eu chego a uma conclusão. E não é uma conclusão supérflua, não é uma conclusão padrão, é uma conclusão bem aprofundada. Por quê? Porque ele teve tudo que os seus olhos desejaram. Ele diz o seguinte, ama reverentemente a Deus. Sabe por quê? Ama reverentemente a Deus? Porque se você, lá na sua juventude, você não lembrar do seu Criador, você não lembrar nos dias da tua mocidade, a existência de um Deus, um caminhar de um Deus, uma adoração de um Deus, uma busca a um Deus, como você fará nos dias difíceis? Salomão está dizendo para mim, para você o seguinte, lembra-te do Senhor lá atrás, na sua jovialidade, na sua juventude, quando você tem energia, quando você tem força, quando você tem virilidade, quando você tem disposição, quando você tem condição física e emocional. Lembra-te do teu Criador, lembra-te aquele que fez todas as coisas, lembra de um Deus que todo poderoso é, lembra de um Deus que te ama, lembra de um Deus que te chamou, lembra dele. Serve-o de todo o coração, ame-o de todo o coração, reverencie-o de todo o coração, porque haverão dias difíceis, haverão dias nebulosos, haverão dias terríveis, que se você não tiver caminhada com Deus, se você não tiver relacionamento com Deus, se você não tiver abastecido da palavra de Deus, como que serão esses dias difíceis? Como serão seus dias futuros, meu amado e meu querido irmão? Eis aí uma decisão que está hoje na tua frente. Lembra-te do teu Criador. Por quê? De tudo que aconteceu, de tudo que se passou, Salomão diz o seguinte, obedece a Deus e teme ao Senhor sobre todas as coisas. É isso que você deve fazer. Ame a Deus e tenha temor sobre Ele acima de todas as coisas. Por quê? E ele encerra dizendo, Deus conduzirá a juízo tudo aquilo que aconteceu, quer seja escondido ou não, quer tenha sido bem ou mal. Você prestará contas a Deus um dia de todos os seus atos e situações. Que essa palavra que estudamos agora pela manhã, sobre conselhos, ela possa adentrar o seu coração. E que você naturalmente possa ser abençoado, transformado, e que você possa exatamente receber o conselho tão primoroso que Salomão fala para mim e para você nessa manhã. Ame a Deus sobre todas as coisas. E teme ao Senhor sobre todas as coisas, porque isso será bem para os seus ossos, para a sua vida, para o seu emocional, para a sua alma e para aquelas pessoas também que serão abençoadas por intermédio de você. Amém? Vamos orar? Vamos orar pelos pedidos que foram aqui colocados e pelos pedidos que foram aqui descritos. Vamos clamar a Deus, rogando ao bondoso Deus que aplique essa palavra no nosso coração. Senhor, muito obrigado, Pai, por essa palavra. Muito obrigado porque os ensinamentos do Senhor, eles produzem vida, transformação no nosso caráter, na nossa alma. Antigamente, Pai, nós aprendemos que Salomão era dado muito às suas paixões. Depois ele amadureceu no livro de Provérbios. E nos conselhos finais, no fim da sua vida em Eclesiastes, ele nos traz alguns ensinamentos tão extraordinários, que é lembrar-nos do Senhor na nossa juventude, para que quando vierem os dias maus, não possamos estar desconfortáveis e angustiados. E acima de tudo, Pai, o grande cerne do propósito de Eclesiastes é dizer que a verdadeira sabedoria se encontra no Senhor, conhecer o Senhor por meio da sua palavra, temer ao Senhor sobre todas as coisas, aprofundar na tua palavra e conhecer, Pai, os desígnios do teu coração para o nosso. Que essa palavra encontre força que essa palavra produza força no nosso íntimo, na nossa alma, e que possamos gastar os nossos dias conhecendo ao Senhor. Eu peço pelos pedidos que foram apresentados aqui agora, eu peço pelo clamor dos mais variados, seja pela vida espiritual, seja pela saúde, seja pela vida emocional, seja por casamentos destruídos, seja por filhos longe dos caminhos do Senhor.
que a boa e poderosa mão do Senhor os alcance, que a boa e poderosa mão do Senhor os fortaleça e que possamos produzir verdadeiramente a maior sabedoria, que é conhecer o Senhor com toda a nossa força. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe meu irmão, Deus abençoe minha irmã, em Cristo Jesus.